Olá, meu nome é Henrique Claudino, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba. Vou apresentar o projeto de pesquisa A Presença de Ladrilhos Hidráulicos nos Pisos de Edificações da cidade de João Pessoa na primeira metade do século XX, que é uma vertente de um projeto maior chamado A Linguagem do Ornamento, Elementos Decorativos na Arquitetura da cidade de João Pessoa. O projeto é orientado por Ivan Cavalcante Filho e ele acontece junto à Universidade Federal da Paraíba, ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ao PROPESC. É do PIBIC 2020-2021. E é importante ressaltar que essa pesquisa ainda está em fase de andamento, não está completa. Primeiramente, a definição do material, que por vezes é confundido com azulejo. O ladrilho hidráulico ele é feito utilizando-se de cimento Portland, que é um aglomerante hidráulico. Justamente por isso recebe esse nome. Na sua feitura, ele é feito através de um molde e os espaços definidos por esse molde são pintados com pigmentos que dão uma cor ao cimento. E essa diferenciação de cores é que resulta nos desenhos formados na face do ladrilho. O ladrilho foi um revestimento que surgiu no Ocidente após a Revolução Industrial e chegou ao Brasil no século XIX, no final do século XIX, e mais precisamente na Paraíba no século XX. E entrou em desuso no final desse mesmo século. Os objetivos desse trabalho são registrar os ladrilhos no centro histórico da capital paraibana, nos edifícios correspondentes ao período ditado, e investigar e caracterizar as estampas dos ladrilhos, classificando quanto à função, se ele é padrão, ou seja, se o seu agrupamento ele é feito de forma aleatória e preenche um espaço plano, ou se ele é de borda, quando ele é um perímetro do ladrilho plano que é feito de forma linear. Quanto ao estilo, se ele é orgânico, ou seja, se possui formatos fitomórficos, curvas, imperfeições, ou se ele é geométrico, quando é mais racionalizado, ou até mesmo misto, quando agrega tanto elementos orgânicos quanto geométricos. E quanto à associação das peças, ou seja, se o desenho é autossuficiente, isso quer dizer que o desenho ele se completa numa só peça, ou se ele é dependente. O desenho ele é assimétrico e, portanto, ele precisa de um agrupamento de peças para que seja visto como um todo. A metodologia é feita através da revisão da literatura, o reconhecimento e levantamento dos objetos em loco e o processamento de dados obtidos, prosseguida a redação. O ladrilho hidráulico ele pode ser traçado às suas origens desde a antiguidade, que remete principalmente aos primeiros revestimentos de superfície encontrados no Egito, que eram usados tanto pigmentos quanto incrustações e adição de relevos em cerâmicas que revestiam superfícies, quanto nos mosaicos, que eram elementos preferidos pelos romanos pela sua durabilidade. Ou seja, a ideia dos romanos de grandeza e de perpassar a eternidade com um objeto artístico que durasse. Vale ressaltar também que a própria palavra mosaico é usada popularmente para definir os ladrilhos, visto que o nome ladrilho hidráulico é pouco conhecido pela sociedade. Posteriormente, vale ressaltar para a importância do surgimento do ladrilho hidráulico com a influência islâmica, com as apresentações de tapeçaria e os azulejos, que também foram muito importantes para o desenvolvimento dessa técnica, e um grande marco para a linha cronológica dos ladrilhos hidráulicos são os ladrilhos encáusticos, que foram desenvolvidos no período medieval. Esses ladrilhos eles possuem um processo de feitura muito parecido com o ladrilho hidráulico, sendo que era utilizado um molde de madeira e, ao invés de cimento, eram utilizadas argilas em cores diferentes, que eram o que formavam o desenho, como pode ser visto na imagem. Esses ladrilhos eles caíram em desuso com a dissolução dos mosteiros, já que eles eram principalmente encontrados na Inglaterra, e esse desuso ocorreu com a reforma anglicana. E no final do século XVIII, eles passam a voltar a ser estudados devido ao estudo das grandes catedrais góticas medievais. E justamente com o desenvolvimento da escola neogótica de arquitetura, é que eles passam a ser almejados a fazerem réplicas deles. A primeira réplica notável dele foi feita por Samuel Wright, em 1830, na qual ele consegue, através de técnicas diferentes, chegar ao mesmo resultado dos ladrilhos medievais. O prosseguimento dos estudos de Wright foram dados por Herbert Minton, que conseguiu aprimorar a produção dos ladrilhos encáusticos e popularizou eles com a parceria do arquiteto Auguste Ugin na decoração dos interiores do Palácio de Westminster.
Outro ponto fundamental para o desenvolvimento dos ladrilhos hidráulicos é o próprio surgimento da indústria do cimento, que ocorreu no final do século XVIII, e tem como um marco a patente do cimento Portland, por Joseph Aspdin, em 1824. O descobrimento desse cimento fez com que ele fosse ser estudado para a utilização de vários materiais de construção, entre eles a produção do ladrilho hidráulico, que foi primeiro patenteada em 1860 por Etienne Lamande, e ele foi o primeiro, portanto, foi o primeiro a produzir ladrilho, não mais com argila, mas com o cimento. Esse material ele veio a ser mais divulgado quando, numa pequena cidade da França, a usina Lafarge-Pavin expôs as suas produções de ladrilhos que usavam essa mesma técnica do Etienne Lamande na Exposição Universal de Paris em 1867. O produto já veio a crescer após essa exposição e já se encontrava difundido na Exposição Universal de 1878. As características do material, de mesclar desenhos tanto históricos de vários períodos da história do ornamento, quanto novos desenhos, refletem na mentalidade eclética de desenvolvimento de mesclagem das linhas estéticas, dos estilos. O ladrilho chega ao Brasil justamente no século XIX, na segunda metade do século XIX, nesse contexto de importação de bens da Europa e que refletem também na própria produção arquitetônica do Brasil, muito ligada ao ecletismo, ou seja, ao estilo arquitetônico que mescla várias linguagens da arquitetura. Também vale lembrar que esse período, nacionalmente, foi marcado pelo fim do Império e início da República e pelo fim da escravidão, que gerou uma grande mudança de hábitos que tiveram de ser deixados de lado justamente devido à não mais presença dos escravos na vida doméstica. Também vale ressaltar que a produção interna no mercado nacional de ladrilhos só veio a ocorrer em 1920. Também é importante ressaltar que no Brasil o uso dos ladrilhos ele ocorria principalmente nas áreas molhadas das casas, como banheiros, varandas, áreas de serviço, cozinha, e também áreas dentro dos lotes, mas que eram abertas, como alpendres, saguões e varandas, como já foi dito. Também vale ressaltar que o ladrilho ele foi amplamente aceito e ele não foi utilizado apenas em novas edificações, mas ele também foi utilizado para substituir os pisos de edificações antigas. Fica marcado o caso do uso do ladrilho em igrejas barrocas, que precediam em muitos anos o ecletismo. E, como já foi ressaltado, o material veio a entrar em decadência na década de 70, quando surgiu a opção mais economicamente viável da cerâmica industrializada. Especificamente falando da Paraíba, que atualmente é chamada cidade de João Pessoa, vale ressaltar que depois de 1877, quando ocorreu a pior seca da história do estado, em que tanto o estado quanto a capital se encontravam numa situação econômica muito desfavorável devido a grandes mortes de fome, a quantidade de doença, aos problemas econômicos, à superpopulação devido às ondas migratórias. Após isto, se inicia um ciclo virtuoso com a cultura do algodão no sertão do estado, que, devido à balança comercial favorável de exportações, tanto para a Europa quanto para outros estados, nasce um novo período de desenvolvimento para a cidade, principalmente, que apesar de não conseguir capitalizar 100% dos lucros dessa cultura, consegue, de forma notável, modernizar a cidade através de reformas de embelezamento e saneamento nas administrações de Valfredo Leal, João Machado e Camilo de Holanda, e também renovar a cara da cidade com edifícios caracterizados pela linguagem arquitetônica de mesclagem, ou seja, o ecletismo. Também vale destacar que, dentre as ruas estudadas, a que mais foram encontrados imóveis com ladrilhos foi a Rua das Trincheiras, em que se encontram 4 imóveis. Agora vão ser apresentados alguns edifícios escolhidos dentro da amostragem total, que não pode ser aqui exposta, e entre cada um deles, apenas alguns ladrilhos vão ser escolhidos para dar uma ideia melhor de como é feita a classificação e do objeto de estudo. Na Academia de Comércio foram destacados 2 ladrilhos, o ladrilho 3, que, como pode ser visto, unitariamente a peça é assimétrica,
E o desenho completo só pode ser visto através do agrupamento entre logo a peça dependente e pode ser visto que o desenho ele é geométrico. O ladrilho sexto, ele é ao contrário, o desenho da peça ele é completo, logo o ladrilho é autossuficiente, porque quando ele é agrupado, o desenho unitário apenas se repete. E pode ser visto também que ele possui um desenho misto, já que podem ser encontrados tanto um emolduramento geométrico octogonal quanto um desenho de uma roseta. Na Rua das Trincheiras, 228, pode ser visto um ladrilho floral e autossuficiente, e um ladrilho de borda, ou seja, que ele acompanha o perímetro de um ladrilho padrão. Ele possui um desenho orgânico e o seu acabamento é feito em curva, ou seja, ela não possui as dimensões comuns, que seriam de 20 por 20 centímetros. No núcleo de arte contemporânea, na Rua das Trincheiras também, pode ser encontrado um ladrilho floral e autossuficiente que possui alternância de peças, já que são usadas peças diferentes para a composição, uma com um desenho e outra com um vazio, apenas com a moldura. Também pode ser encontrado, esse é um exemplo de uma igreja, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, que foi construída antes do ecletismo, ela é de estilo barroco, e nela é destacado o ladrilho 17, que ele possui um desenho misto e dependente, devido à sua simetria. Quando várias peças são agrupadas, elas formam um desenho completo. Também no comando da Polícia Militar, de estilo neocolonial, foi encontrado um ladrilho padrão de formato incomum, ou seja, hexagonal, já que quase todos, a maioria, são em formato quadrado, e ele é geométrico, o desenho, e autossuficiente. E a sua borda, igualmente, é geométrica. Por último, é destacado a associação comercial, em que um caso de um ladrilho, tanto de borda quanto padrão, eles possuem um baixo relevo, ou seja, a superfície dele não é lisa, ele possui um acabamento diferenciado e especial. Entre as discussões, podemos destacar que a mudança dos usos residenciais originais para o uso institucional e também a maioria dos edifícios são de linguagem eclética. A edificação com maior diversidade de padronagens é o Núcleo de Arte Contemporânea na Rua das Trincheiras, e da amostragem total, a única que não foi observada nenhum ladrilho de borda é o Coreto da Praça Independência. Por último, quanto à amostra total dos ladrilhos escolhidos, que equivale a 37 ladrilhos, sendo 28 padrão e 19 de borda, pode-se observar que entre os ladrilhos padrão foi preferido o estilo geométrico, e quanto aos ladrilhos de borda, há uma equivalência entre geométricos e orgânicos. Entre as conclusões finais, pode-se observar que, apesar do declínio da década de 70, ainda há uma manutenção expressiva de ladrilhos no centro. Também vale destacar que esse patrimônio, por ele não ser protegido e por ele estar normalmente situado no interior das edificações, a sua substituição ocorre de maneira sutil, então não se percebe quando esse patrimônio é perdido. Também se percebe a ampla aceitação entre estilos, sendo observado sua presença até em edifícios barrocos, que são anteriores ao próprio surgimento do ladrilho hidráulico. Também a resistência do uso da peça, a alternação, a mudança de usos do próprio edifício. E, por último, também vale ressaltar que há muito espaço a ser encontrado ainda em ladrilhos no centro histórico, visto que essa pesquisa foi realizada durante o período da pandemia e o acesso ao interior das edificações muitas vezes se encontrou dificultado. Então, conforme a pesquisa avance num cenário otimista de abertura e acesso, mais exemplares podem ser encontrados. Gostaria de agradecer à UFPB e pelo apoio, pela bolsa, e também ao professor orientador Ivan Cavalcante Filho pelo aprendizado e pela oportunidade de contribuir com o patrimônio histórico da cidade.